Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Dantas e estou aqui mais uma vez para gravar a coluna Sexta Literária, que é uma coluna que fala de livros, de literatura e de eventos, né, nessa área, né? Então, hoje a dica de livro que eu trago para vocês é esse livro aqui, ó, Fernando e Isaura, de Ariano Suassuna. Então, assim, primeiro eu vou falar um pouquinho de Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna é um escritor paraibano, mas que tem a história muito ligada a Pernambuco. Ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi professor durante 31 anos da Universidade Federal de Pernambuco e ele é um escritor que teve inúmeras obras adaptadas para a televisão, para o cinema, e eu acho que aquela que todo mundo conhece, todo mundo gosta, é O Alto da Compadecida. Mas a obra de Ariano Suassuna, ela é muito vasta, né? E esse livro aqui, ó, Fernando e Isaura, é dos livros, né? Um dos livros que ele escreveu. E qual é a característica de Ariano Suassuna? Ariano Suassuna ele fundou o movimento armorial, que é um movimento que valoriza a cultura nordestina, a cultura sertaneja, e que ele traz na narrativa dele as questões do Nordeste, as questões lúdicas, o jeito de falar do sertanejo, do povo nordestino, das tradições, mas ele faz críticas sociais, também faz críticas sociais na linguagem dele, né? E esse livro, por exemplo, Fernando e Isaura, é um livro que tem, por exemplo, a gente vê aqui na capa, ó, que tem essa imagem aqui, que é como se fosse de um folheto de cordel. E é uma característica muito forte em Ariano. A forma como ele escreve dos livros dele são sempre... existem inúmeros livros dele, que, por exemplo, o Romance da Pedra do Reino, que é um livro que tem essa temática da literatura de cordel, a forma, os títulos, né? Os títulos dos capítulos tem esses temas que parecem muito com a literatura de cordel. E o que é que acontece? O que é que acontece com Ariano Suassuna e todos os livros dele, e especialmente, no caso esse aqui que eu estou falando, né, Fernando e Isaura, né, ele traz o cancioneiro nordestino, a forma como Ariano escreve é mais ou menos como um repente, né, um embolado. Você tem aquela impressão à medida que você está lendo que você está ouvindo, né, uma declamação, né? Então, eu trouxe aqui esse livro Fernando e Isaura, mas eu indico toda a obra de Ariano Suassuna. É algo que a gente se identifica, porque tem a ver com a nossa cultura nordestina. E todos os livros dele, claro que a principal característica de Ariano é a prosa, né? Mas ele se aventurou também pela poesia, né? E eu super recomendo, né? Acho que são livros divertidos. Eu acho que para esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa disso, né? De coisas assim mais leves, né? Até para a gente aguentar, né, esse momento, a gente precisa ter um respiro. Então eu super indico Fernando e Isaura, de Ariano Suassuna, e qualquer livro desse escritor, né, que é nordestino, paraibano e que tem sua história ligada aqui ao estado de Pernambuco. Então, um beijo para vocês e até semana que vem.